Por milhares de anos, no coração do Mediterrâneo, florescia uma civilização cujo brilho atravessaria os séculos. A civilização minoica se expandia na ilha de Creta, deixando atrás de si monumentos, palácios e mistérios que ainda desafiam historiadores e arqueólogos. Entre esses enigmas, nenhum é tão fascinante quanto o disco de Festo, um objeto circular coberto por símbolos que até hoje permanecem indecifráveis. Ele nos desafia a compreender a escrita e a comunicação na antiguidade e nos lembra de que, mesmo em tempos distantes, os seres humanos tinham uma necessidade profunda de registrar experiências, ideias e crenças. Os minoicos eram mestres da arte, da arquitetura e da navegação. Suas cidades eram centros sofisticados, com palácios complexos, sistemas de armazenamento de grãos e áreas de culto com afrescos vibrantes. Escavações arqueológicas revelam a riqueza cultural dessa civilização. Figuras de dança, sacerdotisas, touros e cenas da vida cotidiana, cada uma contando histórias sobre costumes, religião e hierarquia social. Entre esses sítios mais emblemáticos de Creta está a cidade de Festo. Suas ruínas impressionam pela organização urbana e engenharia avançada. Ruas pavimentadas, depósitos subterrâneos e salões cerimoniais indicam uma sociedade complexa e estruturada. O Palácio de Festo era um centro administrativo, religioso e econômico, onde cada sala e corredor refletia o poder e a sofisticação da civilização minoica. Fragmentos de cerâmica, selos e objetos rituais encontrados no local nos ajudam a compreender as práticas diárias, os rituais religiosos e a vida política dessa sociedade antiga. Em 3 de julho de 1908, o arqueólogo italiano Luigi Pernier, em colaboração com Federico Halber, fez uma descoberta notável durante as escavações do Palácio Minoico de Festo. Eles encontraram o disco de Festo, um artefato de argila cozida com cerca de 16 centímetros de diâmetro e 16 milímetros de espessura. O disco estava enterrado em uma sala subterrânea, o que ajudou a preservá-lo ao longo dos milênios. O disco de Festo apresenta símbolos misteriosos dispostos em espiral em ambas as faces, totalizando 241 caracteres. Esses símbolos foram impressos na argila ainda úmida usando selos, uma técnica que indica um nível avançado de conhecimento na época. As inscrições seguem uma sequência em espiral em direção ao centro, mas o significado desses símbolos permanece desconhecido. Diversas teorias foram propostas, incluindo a ideia de que o disco poderia ser um calendário, um texto religioso ou até mesmo um jogo de palavras. Ao longo dos anos, vários estudiosos tentaram decifrar as inscrições do disco de Festo. Em 2021, o arqueólogo Gareth Owens anunciou ter decifrado 99% do texto após 30 anos de trabalho. Ele sugeriu que o disco poderia ser um texto religioso, possivelmente relacionado a rituais ou cerimônias da civilização minoica. Entretanto, a comunidade acadêmica ainda não chegou em um consenso definitivo sobre o significado das inscrições. O disco de Festo é feito de argila cozida e possui inscrições em espiral, gravadas com precisão. Cada símbolo parece cuidadosamente elaborado, sugerindo um conhecimento avançado de gravação. Alguns estudiosos propõem que ele poderia ser um registro administrativo, enquanto outros acreditam que se trate de uma mensagem sagrada, talvez um hino ou ritual religioso. O que sabemos é que ele permanece sem paralelo em qualquer outra civilização antiga conhecida e continua a desafiar linguistas e arqueólogos ao redor do mundo. Se você está achando esse vídeo fascinante até aqui, não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer esses mistérios da história antiga. Enquanto a civilização minoica desaparecia, outra tradição florescia na Grécia continental: a épica grega, preservada por poetas como Homero. Ele nos legou as histórias da Ilíada e da Odisseia, narrativas que misturam mito e realidade, refletindo valores, conflitos e aventuras da Grécia arcaica. Homero provavelmente viveu entre os séculos VIII e VII a.C. e, embora detalhes sobre sua vida permaneçam obscuros, sua influência é inegável. Ele transformou lendas orais em poemas épicos,
transmitidos por gerações, moldando a identidade cultural grega. O disco de Festo permanece um enigma. A precisão de seus símbolos sugere uma intenção deliberada, uma forma de comunicação que nos desafia a decifrar o pensamento de uma civilização há muito tempo desaparecida. Alguns arqueólogos sugerem que ele poderia conter um calendário ou mesmo uma mensagem cerimonial. Outros defendem que ele é apenas um registro cultural único, um eco silencioso de uma sociedade complexa. Enquanto isso, outras culturas na Grécia continental e no Mediterrâneo desenvolviam suas próprias formas de escrita, comércio e arte. Palácios micênicos, objetos cerimoniais e inscrições mostram que poder, religião e cultura estavam profundamente entrelaçados. Os micênicos, sucessores dos minoicos, herdaram tradições arquitetônicas e artísticas, adaptando-as às suas próprias necessidades políticas e religiosas. A conexão entre o disco de Festo e Homero está na busca humana por registrar conhecimento, transmitir histórias e preservar a memória coletiva. Homero, por meio de sua tradição oral, consolidava a memória de guerreiros, heróis e deuses. Seus poemas não eram apenas entretenimento, eram manuais de moral e identidade cultural, transmitindo ensinamentos e valores de geração em geração. O filósofo grego Heródoto, séculos depois, estudaria essas tradições e comentaria sobre a complexidade das civilizações antigas, observando como o passado se refletia nas histórias, rituais e na arquitetura que ainda permanecia de pé. Ele nos ajuda a compreender que cada artefato arqueológico, cada ruína, carrega em si séculos de história, política e fé. A sociedade minoica e micênica nos oferece um retrato detalhado da Grécia Antiga. Palácios, templos e centros comerciais indicam hierarquias sociais e práticas religiosas. Objetos encontrados em escavações, vasos, selos, joias e armas revelam a riqueza material e cultural dessas civilizações. Cada descoberta nos aproxima mais do entendimento de um mundo que, embora distante, moldou aspectos essenciais da cultura ocidental. O disco de Festo nos lembra que a história não é somente contada por textos ou ruínas. Existem lacunas, enigmas e perguntas que permanecem sem resposta. É um testemunho silencioso da criatividade humana e da necessidade de registrar experiências, mesmo que não tenhamos as chaves para compreendê-las completamente. Enquanto isso, Homero e outros poetas transmitiam conhecimento oralmente, muitas vezes sem registro escrito. Essa coexistência de tradição oral e escrita primitiva nos dá um panorama amplo da Grécia Antiga e das civilizações do Mediterrâneo. Ao compararmos o disco com os poemas homéricos, percebemos que ambas as formas são tentativas humanas de perpetuar memória, conhecimento e identidade cultural. Além da literatura, a Grécia Antiga tinha uma organização social complexa. Os palácios, templos e centros comerciais indicam hierarquias, práticas religiosas e interações diplomáticas com outras culturas. Objetos arqueológicos, vasos, selos, joias e armas revelam a riqueza material e cultural dessas civilizações. Cada descoberta nos aproxima mais do entendimento de um mundo que, embora distante, moldou aspectos essenciais da cultura ocidental. O disco de Festo e a tradição homérica nos lembram que a história é uma rede complexa de símbolos, narrativas e artefatos que interagem e se influenciam mutuamente. Eles nos mostram a criatividade humana, a necessidade de registrar experiências e a vontade de preservar identidade. Cada poema, cada símbolo e cada ruína carrega ecos de vozes que viveram milhares de anos atrás. Se você gostou dessa viagem no tempo até aqui, deixe seu like novamente, para que mais pessoas possam conhecer essas histórias fascinantes. Ao contemplarmos o disco de Festo e os poemas de Homero, percebemos que a arqueologia e a literatura são duas faces de uma mesma moeda. Ambas buscam nos conectar com aqueles que vieram antes de nós, revelam conquistas, dúvidas, crenças e sonhos e nos ajudam a compreender melhor o presente, aprender com o passado e imaginar o futuro. Embora o significado exato do disco de Festo ainda seja um mistério,
ele continua a fascinar arqueólogos, linguistas e historiadores. O artefato é uma janela para o passado, oferecendo pistas sobre a complexidade da civilização minoica e sua busca por registrar e transmitir conhecimento. Atualmente, o disco de Festo está em exibição no Museu Arqueológico de Creta, em Creta, onde continua a atrair visitantes interessados em desvendar seus segredos. No final, se você gostou desse mergulho na história, inscreva-se no canal Relíquias do Mundo Antigo. Explore os vídeos anteriores e continue descobrindo artefatos, civilizações e histórias que moldaram a humanidade. Obrigado por nos acompanhar. Que a história continue a nos inspirar. E até o próximo vídeo.